Boa noite, irmãos. A paz. Se coloque de pé, por favor. A palavra do Senhor diz que nós somos satisfeitos em Cristo, que Cristo nos satisfaz. E muitas vezes nós viemos até aqui e nos esquecemos disso. Às vezes nós viemos aqui no intuito de buscar algo, de buscar uma bênção. E é claro que, principalmente no culto de terça-feira, nós realmente colocamos algumas coisas que afligem o nosso coração ou alguns objetivos diante da presença do Senhor. Mas que esse não seja nunca o nosso objetivo principal, apenas receber as bênçãos que o Senhor pode nos dar. Mas que nós possamos buscar a sua presença e que as bênçãos sejam consequência da vontade dEle, da presença dEle na nossa vida. Que nós nunca nos esqueçamos disso, porque em Cristo nós somos mais que satisfeitos. Ele está conosco e é por isso que nós seguimos adorando ao nome dEle e louvando ao nome dEle, independente da situação. Amém? Que esse seja o nosso coração, um coração adorador, que busca a presença do nosso Deus. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isto vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar eu quis sustentar-me de pé. Não vou perder a guerra de louvar em meio às tentações. Mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar eu quis sustentar-me de pé. Não vou perder a guerra de louvar em meio às tentações. É mais que estratégia, posso não ver
Senhor está cuidando de mim. Te adorar é o que sustenta-me. Não vou perder te louvar em meio às mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia, Ele é a glória. Por tudo que tens feito, Senhor, a Ti seja a glória e a honra. Glórias a Deus, a graça e a paz do Senhor vos sejam multiplicadas, meus queridos. A palavra declara que certamente a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias de nossas vidas. O Senhor está cuidando de você, está cuidando da sua casa, amém, queridos? Glórias a Deus. Pode tomar o seu assento por um momento, por favor, que todos sejam bem-vindos nessa noite da esperança. Que alegria recebê-los aqui. Quer você aqui presente conosco, tanto também aos irmãos que estão conosco pela transmissão deste culto. Que Deus abençoe seu coração. Queridos, nós estamos durante esse mês de outubro dedicados a um tempo de oração nas manhãs das quartas-feiras. Junte-se a nós para orarmos juntos por um despertamento espiritual nas escolas. São 30 minutos que nós dedicamos às quartas-feiras, 6h30 da manhã até às 7h. Em seguida nós teremos aqui um cafezinho para termos mais um tempo de comunhão e tem sido realmente abençoador. Neste sábado, atenção mamãe e papai, haverá a célula da Up Teens e chamamos Kids, aliás, né? Up Kids. E chamamos você, mamãe e papai, para estar trazendo seus filhos neste sábado, dia 18, às 14 horas aqui na igreja, tá bom? Lembrando que a idade é de 9 a 11 anos. Na semana que vem, o encontro da Rede de Mulher. Minha irmã, você já está convocada tanto para estar aqui e também para estender esse convite para outras mulheres, para estarem aqui num tempo abençoado de louvor, uma palavra de Deus para o seu coração. Temos certeza que será um tempo muito abençoado, um tempo edificante, como tem acontecido, não é? Lembrando que é na quinta-feira, semana que vem, dia 23, às 20 horas. Ainda sobre o Acampa Kids, nós estamos, não é, com toda a equipe já se preparando em oração, porque nós desejamos que as crianças, elas cresçam imitando a Cristo, amém? Imitando a Cristo, sejam imitadores de Cristo. Eu quero encorajar você a abençoar uma criança, que faz-nos saber, alguma criança que deseja muito participar deste Acampa Kids, no entanto os pais não têm condições financeiras de ajudar ou de contribuir. Nos procure, nos faça saber essas necessidades, porque nós queremos enviar essas crianças, onde será um final de semana abençoado. Lembrando que é do dia 7 ao dia 9 de novembro, tem este valor, é um investimento, pode ser parcelado, mas se você não tiver condições de pagar e os seus filhos desejam participar, nos procure, nos faça saber essa necessidade, que nós queremos enviar essas crianças para este tempo tão abençoador, que nós cremos que será uma bênção para a vida delas e também para a sua família. Você crê nisso, que vai ser uma bênção? Em nome de Jesus? Amém. Mais uma vez, logo de pé, meus irmãos queridos, nessa oportunidade, nós iremos também louvar ao Senhor através do louvor financeiro. O que você sentir no seu coração, você que é visitante, não sinta constrangido neste momento, mas se você sentir no seu coração o desejo de participar, ofertando um valor que você queira expressar a sua gratidão ao Senhor, faça isso. Mas como eu faço, pastor? Na sua frente, nesse bolsão aí, né, da cadeira, tem um envelope. Você pode depositar aí a sua oferta, trazer aqui entre essas duas urnas aqui na frente, ou se preferir outros meios, pelo Pix, você pode olhar também
neste envelope, nós temos ali o QR Code, ou se você preferir lá no fundo, balcão de informação, e ter ali informação sobre isso, você também será ajudado. Nós queremos chamar você a fazer sempre com uma alegria. A Bíblia nos dá essa referência, não é? De ofertar, dizimar, fazer com alegria, com louvor ao nosso Deus. E vamos nessa hora em oração a Ele, queridos. Senhor, nós exaltamos e bendizemos o Teu nome, pois nós cremos que essa noite da esperança já está tudo reservado. O Senhor preparou cada detalhe, Senhor. Nós queremos Tua presença real neste lugar. Nós queremos, Senhor, no agir do Teu Santo Espírito, Senhor, em meio aos louvores, em meio da Tua palavra, em meio à comunhão, em meio à oração. Pai, nós cremos que o Senhor falará aos corações nessa noite. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor está neste lugar e queremos honrar e reverenciar o Teu santo nome. E queremos também, ó Pai, com alegria trazer nossos dízimos, ofertas, expressão de louvor ao Senhor. Nós queremos, ó Pai, consagrar tudo diante do Senhor. O Senhor continue abençoando o meu irmão, abençoando a minha irmã, abençoando essas vidas, Senhor, que têm expressado essa generosidade no Teu reino. Que o Senhor continue sendo glorificado, que o Teu nome continue sendo exaltado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos continuar louvando ao Senhor, irmãos. Preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O Seu corpo e o Seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O Seu corpo e o Seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu. Minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. Pelo vale caminha junto a mim. É certo que misericórdia e bondade seguem-me. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu. Minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. Ao Senhor que é fiel, justo, que não nos deixa, a Ele nós damos louvor e honra, independente das circunstâncias.
Ainda que os nossos olhos não possam ver, nós cremos no seu poder. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Cante isso, bata palmas. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Essa próxima canção continua a dizer isso sobre confiar no Senhor. E enquanto nós estávamos aqui cantando as outras canções, eu fiquei imaginando quantas vezes nós nos sentimos com medo diante de algumas circunstâncias da vida. E talvez você esteja assim hoje, mas eu quero te convidar a cantar essa canção que diz: não tenho medo. E quando você cantar isso, não tenho medo, que você se lembre daquilo que talvez tenha te trazido medo, aquilo que talvez tenha te colocado em pânico, mas você vai dizer que você não tem medo, não porque você pode, mas porque a autoridade do Senhor está com você, Ele está do seu lado, a sua presença está sempre com você. Então nessa canção, quando você disser não tenho medo, você vai se lembrar das coisas que muitas vezes te trazem tanto temor, mas também vai se lembrar no Deus que está do seu lado. Amém?
escuto uma voz em meio à tempestade. Eu vejo que Ele vem em minha direção. Reconheço teu olhar, recebo um convite. Ele me chama para andar sobre as águas. Ele me chama para andar sobre a sua palavra. Não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre o alto mar. O barco ficará para trás, pois sua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Eu escuto uma voz em meio à tempestade. Eu vejo que Ele vem em minha direção. Reconheço teu olhar, recebo o convite. Ele me chama para andar sobre as águas. Ele me chama para andar sobre a sua palavra. Não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre o alto mar. O barco ficará para trás, pois sua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre o alto mar. O barco ficará para trás, pois sua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Oh, 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 Não temeremos, não temeremos, não, 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 não. E nada vai me impedir, e eu irei até o fim. Se o mar não se abrir, eu ando sobre as águas. Tua palavra viva está, e o Senhor é vencedor. Quem pode se comparar? Tu és invencível. Nada vai me impedir, eu irei até o fim. Se o mar não se abrir, eu ando sobre as águas. Tua palavra viva está, e o
águas. Tua palavra viva está, e o Senhor é vencedor. Quem pode se comparar? Tu és invencível. Não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre o alto mar. O barco ficará para trás, pois sua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Não tenho medo, a minha fé andando sobre o alto mar. O barco ficará, pois tua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Tu és fiel, Senhor. Com seus olhos fechados, gostaria que você orasse a Deus com base nessa canção, entendendo que Ele cuida de você. Obrigado, Senhor, porque nós estamos sozinhos nessa jornada. Não estamos, Senhor Deus amado, jogado atrás, Senhor Deus, porque o mundo faz isso, mas o Senhor não faz. O Senhor cuida de um filho, o Senhor cuida de uma filha, do início da jornada até o fim. O Senhor ampara, o Senhor supre, o Senhor provê, o Senhor faz acontecer. O Senhor é quem cuida. Pai, que nessa noite tenhamos plena certeza, convicção, ó Deus amado, firme e forte no nosso coração, de que não estamos desamparados. Na nossa fé o Senhor cuida de nós. Abre os nossos olhos nessa noite mais uma vez, Senhor, para enxergarmos a Tua presença, pela visão da fé, pela fé, percebemos que o Senhor está conosco, e o Senhor é quem nos supre em todos os momentos, em todas as circunstâncias, no nome de Jesus, amém? Amém, queridos, graças a Deus. Pode tomar o seu assento, meus irmãos. Louvado seja Deus por esse tempo tão abençoador, em podermos cantar, expressar a nossa fé pelas canções, pelo louvor, e que temos aí o empenho desta equipe nessa noite. Obrigado, gente, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. E também gratidão a todos os nossos irmãos empenhados nos bastidores, né, backstage, assim que você fala, viu? No backstage deste culto, a começar do estacionamento, não é? A intercessão, o mídia, o som, o balcão, o acolhimento na recepção, o espaço Kids com uma equipe grande ali também empenhada, cuidando dos nossos pequenos, das nossas crianças. Louvado seja Deus por todos estes e todas estas que estão empenhados, em nome de Jesus, amém, queridos? Louvado seja Deus pela sua vida, amém? Que bom que você está aqui, graças a Deus, que essa graça continue transbordando sobre você, no nome de Jesus. Vamos seguir na série E Se Fosse Você. Dá um filme, viu? Dá um livro essa série, não é? Com esse tema, E Se Fosse Você. E eu, se fosse você, se você perdeu alguma mensagem desta série, se eu fosse você, eu assistiria pelo YouTube, tá bom? É só acessar lá o nosso canal, IPI Sertanópolis, você vai ter tudo lá. E assim também como quem nos acompanha pela internet agora, nos acompanhando nessa noite. Meus queridos irmãos, nós vamos tratar hoje de mais um servo do Senhor, dando sequência na história, no plano da salvação, no Antigo Testamento, para entendermos um pouco
sobre como devemos nos portar, nos conduzir, ou como empreender a nossa jornada. E é justamente sobre isso que eu quero falar, sobre a jornada da fé, não é? Para isso nós vamos tratar de um homem, da história de um homem muito conhecido e que tem muito a nos ensinar, se chama Moisés. Então, se coloque no lugar de Moisés, entendendo que Moisés nos ensina a jornada da fé. É certo que a história de Moisés, ela é longa, e não somente é longa, como também os relatos bíblicos da história de Moisés é longo. Nós temos basicamente os 4 primeiros, ou melhor dizendo, de Gênesis em diante, Gênesis, Êxodo em diante, de Êxodo a Deuteronômio, nós temos praticamente esses 4 livros após Gênesis, somente sobre Moisés e a jornada dele com o povo de Israel, saindo do Egito, caminhando no deserto, até a chegada em Canaã, que na verdade se deu através de Josué, no livro seguinte. Então a história é muito vasta, muito longa. Nós não vamos tentá-la aqui, reduzir aqui, mas eu quero, à luz e a partir deste texto de Hebreus capítulo 11, versículo 24 e 27, fazer aqui algumas pinceladas sobre a jornada de Moisés na sua fé, e com isso aplicar para a nossa vida, para a nossa jornada. Você pode me acompanhar em nome de Jesus? Amém? Então abra a sua Bíblia, ou acompanhe no telão, ou através do seu aplicativo, Hebreus capítulo 11, versículo 24, até o versículo 26, ou melhor dizendo 27, diz assim a palavra de Deus: pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Você pode repetir isso? Porque contemplava a recompensa. Versículo 27. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Eu vou pedir para você repetir comigo. Pois permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Quem é este? Meus irmãos, se eu perguntasse a você como está a sua jornada na fé, como está a sua trajetória na fé, como está a sua caminhada na fé, ela vai bem? Ela vai mais ou menos? Ela vai mal? Está entre trancos e barrancos? Está entre altos e baixos? Entre perdas e ganhos? Como está a sua jornada? Nós sabemos que a nossa vida, ela é feita disso, né? Às vezes a gente está aos trancos e barrancos, né? Misericórdia, só por Deus. Às vezes a gente está lá no alto, está tudo bem, tudo em paz, não é? Está tudo dando certo, e assim nós estamos triunfando, mas às vezes tudo vai mal, nada dá certo, e aí a gente fica triste, desanima, às vezes perde a esperança. A nossa vida é difícil, meus irmãos, e a nossa fé também é. Quem diz que ia ser fácil, né? Jesus nos alertou como nosso mestre, nosso professor, master, ele nos ensinou que não seria fácil. Segui-lo, caminhar com ele, obedecê-lo, servi-lo, não seria fácil, porque pode nos custar tudo, não é? Ao mesmo tempo que nos custa tudo, nós ganhamos tudo. Você consegue entender isso? Porque a fé, ao passo que nos custa tudo, as nossas renúncias, negar o nosso próprio eu, dizer não para os nossos desejos, para os nossos prazeres, dizer não para o nosso orgulho, para a nossa arrogância, para o egoísmo, dizer não para o consumismo,
que vem assolando essa geração. Sabe, queridos, dizer não para muitas coisas custa caro. Às vezes dói, machuca. Mas em contrapartida, ao dizer não para nós mesmos e tudo aquilo que possa caracterizar aquilo que não agrada a Deus, aquilo que não louva e exalta a Deus na nossa vida, nós ganhamos. Ganhamos sim o amor de Deus, a graça de Deus, ganhamos a alegria em Deus, ganhamos o prazer de ser contemplado pelos olhos de Deus, como quem observa os fiéis da terra, como aqueles vencedores no final das contas, como estamos observando nas cartas do Apocalipse aos domingos, e vale a pena você vir também para acompanhar a pregação sobre a essência da igreja, quando Jesus diz aos vencedores, ou seja, aqueles que de fato renunciaram algumas coisas, mas ficaram firmes, valerá a pena. Mas não só lá, mas aqui. É tão gostoso quando nós entendemos que quando Jesus diz nos evangelhos que, ao passo em que a gente passa, às vezes, a amar mais a Ele do que propriamente nossos irmãos, ou melhor dizer, nossa mãe, nosso pai, nosso cônjuge, nossos irmãos, ou às vezes nós sofremos rejeição, nós sofremos o abandono de pai, mãe, irmãos, por causa de Jesus, por escolhermos Jesus. É tão lindo quando Jesus fala que estes receberão muito mais, porque farão parte de uma grande família, família da fé, família verdadeira, família que tem o mesmo propósito, que está caminhando no mesmo caminho e vai chegar no mesmo lugar, amém? Você faz parte dessa família? Você está nesse caminho? Você está nessa jornada? Amém, glória a Deus. Então nós vamos, com Moisés, entender um pouquinho sobre a nossa jornada da fé. Afinal de contas, ninguém é melhor do que Moisés, no Antigo Testamento, depois de Abraão, para nos ensinar sobre a fé. Porque Abraão foi o homem que chamado pai da fé, assim reconhecido em toda a Bíblia, o pai da fé. Mas nós vemos em Moisés aquele que de fato empreendeu uma jornada singular na história do povo de Deus, na história, ou melhor dizendo, no plano de salvação. E a vida de Moisés, ela ilustra não somente Cristo Jesus nos libertando do pecado, da prisão, da escravidão no pecado, para um reino de amor, para a terra prometida na presença dEle, a salvação, a vida eterna, mas ele ilustra também a nossa jornada, e é isso que eu quero ver com você. E para começar, meus irmãos, permitam-me usar aqui algumas palavras, talvez você possa ter um trava-língua depois, mas você vai entender o sentido dessas palavras, conforme a gente for observando. Em primeiro lugar, eu quero entender aqui sobre o pregresso de Moisés. Quando a gente fala de pregresso, nós estamos falando da vida passada, nós estamos falando daquilo que ele viveu, daquilo que ele passou antes de ser o libertador de Israel, antes de ser o homem que Deus usou para libertar o povo de Israel do Egito. Quem foi Moisés? E nós vemos isso em Êxodo capítulo 2, versículos 10 a 14, quando nos é dito que Moisés, ele sofreu muitas coisas. Moisés foi um cabra que sofreu desde bebê, porque a sua história começa quando o povo é subjugado, o povo é liberto, o povo está ali no Egito. Lembra da história de José, que José foi usado por Deus como príncipe do Egito, para trazer o seu pai, trazer os seus irmãos, trazer toda a sua família para serem acolhidos no Egito, porque havia uma fome na terra, lembram disso? E aí então, através da família de José, do pai, dos irmãos ali, agora no Egito, porque havia fome, saíram da terra deles, foram morar no Egito, acolhidos pelo filho José. Acontece que o faraó, da época de José, que era de certa forma amigo de José, e recebeu a família dele de muito bom grado, ele morreu. Depois José também morreu. Aliás, José tinha morrido, aí o faraó também morreu, aí veio outro faraó,
rei do Egito, que não aceitava o povo de Israel lá, justamente porque este povo cresceu absurdamente. O povo de Israel no Egito cresceu absurdamente. E o faraó ficou com medo, ficou com receio de que esse povo crescendo, ele então fizesse uma guerra contra o Egito, e então dominasse o Egito. Então, para tanto, este faraó começou a subjugar, dominar, começou a exercer a tirania sobre o povo de Israel. E aí Moisés nasce nesse período, justamente quando o rei do Egito, o faraó, até então, havia decretado que todos os filhos meninos dos hebreus, dos judeus, ou dos israelitas, deveriam morrer ao nascer. Ao nascer, eles deveriam morrer, para que não houvesse uma multiplicação, para que esse povo não aumentasse mais. Acontece que, pela misericórdia de Deus, Moisés, ele recebe o livramento quando ele nasceu, e acontece que, pela graça divina, usando pessoas, ele é cuidado, ele é adotado pela filha de Faraó. Mas para isso acontecer, ele foi, de certa forma, abandonado pela sua mãe e pelo seu pai, por um grande propósito, obviamente, preservar a sua vida. Mas, digamos que ele carrega isso quando ele cresce, o fato de não estar com seus pais, mas sim morando na casa da filha do faraó, e assim convivendo não com a sua mãe, não com seu pai, mas sim com a filha de Faraó, que passa a ser sua mãe adotiva. Então assim, Moisés sofreu muitas coisas, e além desse passado obscuro, difícil, quem sabe, de lidar, a Bíblia diz, no capítulo 2, no versículo 10, quando o menino já era grande, Êxodo capítulo 2, versículo 10, quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse, porque das águas o tirei. Naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos, e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também certo homem egípcio que espancava um hebreu, um do seu povo. O que acontece? Moisés cresceu no palácio do rei. Moisés foi, teoricamente, por adoção, neto de Faraó. Cresceu num palácio real. Moisés tinha tudo o que ele poderia desejar. Moisés teve a melhor educação. Moisés teve a melhor qualidade de vida possível da época. Moisés teve uma vida almejada por muitos no passado. Mas ele está vivendo e convivendo no Egito, diante dos seus irmãos sanguíneos, sofrendo a escravidão, sofrendo a aflição de serem escravos, de serem subjugados, dominados pelo Egito. Ele convive com uma dualidade no seu interior, no seu coração. Ele é ou não é, ele está ou não está, ele tem ou não tem. Quem eu sou? Quem sou eu? O que faço aqui? O que está acontecendo comigo? Qual o meu propósito? Qual o sentido da minha vida? Por que eu nasci? Talvez Moisés carregasse esses dilemas e essas indagações no seu coração. E este passado obscuro de Moisés, essa vida pregressa de Moisés, antes de ser o libertador de Israel, mostra para nós que ele foi um homem, não vou dizer cruel, mas guiado pela ira. Porque a Bíblia diz, neste capítulo 2, que ao ver um dos hebreus, dos seus irmãos de sangue, quando eu falo irmão de sangue, é da mesma nacionalidade, do mesmo povo, tá? Quando ele vê um dos seus irmãos sofrendo, recebendo maus tratos de um encarregado de Faraó, então ele observa se tem alguém vendo, e ao perceber que não tem ninguém vendo, ele mata esse egípcio para socorrer aquele hebreu, um irmão seu. Ele está fazendo isso justamente por vingança, obviamente para
fazer justiça com as próprias mãos, fazer aquilo que talvez fosse certo, mas da forma errada. Perceba que ele tem provavelmente uma motivação correta, porém ele executa algo errado. Então Moisés é o cara que está tentando acertar, Moisés é o cara que está tentando viver bem, Moisés é o cara que está em crise, ele está em profunda crise, ele está tentando alcançar o seu destino, tentando encontrar algo que faça sentido para a sua vida e para a sua existência. Mas ao tentar fazer justiça com a sua própria mão, ele é tido como um assassino, e de fato foi. Quando no dia seguinte que ele matou o egípcio, a Bíblia diz que 2 irmãos, 2 hebreus estão discutindo entre si, aí Moisés tenta apartar a briga, na maior da boa vontade, e dizer, ei, não briguem, não façam isso, e um deles fala, quem é você? Para nos orientar, para dizer o que devemos fazer, você por acaso é nosso juiz? Ou você pretende nos matar como você fez com o egípcio ontem? Ao perceber isso, Moisés foge do Egito. Perceba que a vida pregressa de Moisés, ela é carregada de marcas, porque ao passo que ele foi abandonado na infância, foi adotado por uma cultura totalmente aversa àquela da sua verdadeira família, passou a viver com iguarias, com coisas extraordinárias, boas, melhores do mundo, mas vazias de sentido, vazias de propósito. Tinha tudo, mas estava vazio. E além disso, além das suas marcas do passado, da sua infância, este homem também comete um suicídio, um assassinato, e é acusado pelos seus compatriotas de ser um assassino e sofre a rejeição. Como fica a mente de um homem assim? Nessa crise de identidade. Assim foi a vida pregressa de Moisés e assim é nós, quando estamos perdidos nessa vida. Portanto, a palavra que me vem à mente para definir este período da história de Moisés é fracasso. Ele está em fracasso total. Você já se viu assim? Você já se encontrou assim? Sabe, é tão lindo, porque neste fracasso é que Deus nos encontra. Antes de nós recebermos a fé em Jesus, normalmente a pessoa que está aberta ao Evangelho, ela está no fundo do poço. Talvez você esteja assim. Talvez esta seja a sua situação. Você não vê saída. Você não entende nada, você não sabe para onde está indo, nem para onde está vindo, nem de onde está vindo. Você está numa crise existencial, crise de identidade, crise de propósito. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? E não é meramente lutas, pequenas lutas, não, mas é muito maior do que isso. Há algo no seu coração, há algo pulsante dentro de você, parece que querendo dizer ou então indagar, quem é você? Moisés é este homem. Mas ele se depara com o seu fracasso. E esta vida pregressa nos ensina que todos nós temos um antes e um depois. Apesar de que alguns, assim como eu, nasceram no lar evangélico, no berço evangélico, e tiveram, assim como eu tive, o privilégio de crescer já nos caminhos do Senhor, mas mesmo assim, chega uma hora na vida, na nossa profissão de fé, assim como nós temos os nossos adolescentes que em determinado momento eles precisam professar a sua fé, mesmo aqueles que foram batizados na infância, que foram aceitos, acolhidos, recebidos na igreja como membros da família de Deus, mas eles precisam professar, sim, porque provavelmente haverão de passar por uma mudança, haverão de questionar coisas, haverão de entender profundamente quem são, diante do seu próprio fracasso, diante do seu pecado, diante das suas mazelas, diante de quem ele é. Estamos diante de um Moisés fracassado, mas este Moisés fracassado, vivendo uma vida pregressa, ele faz um egresso. Lembra que eu falei do trocadilho, hein? Ele faz um egresso. Esse egresso é a saída do Egito, quando ele sai em fuga.
Em Êxodo capítulo 2, continuando o texto, no versículo 15, vai dizer que Faraó fica sabendo que Moisés matou um egípcio para socorrer os seus compatriotas. Com isso, Faraó tenta matar Moisés. Decreta, talvez, a morte de Moisés. Imprime no Egito perseguição a Moisés. Quem achá-lo pode matar. O que acontece? Moisés foge. Ele está em fuga. Você deve se lembrar que a história de Moisés, a gente vai ver isso lá em Atos capítulo 7, quando o diácono Estevão está pregando para os religiosos. Estevão, um diácono de Jesus Cristo, depois que Jesus morreu, ressuscitou, a igreja ali no início, no primeiro século, Estevão está pregando, falando sobre Jesus, e ele conta a história da salvação desde do Gênesis praticamente, passa sobre Moisés, e ele fala de Moisés, e ele deixa bem claro para nós que Moisés, aos seus 40 anos de idade, foi quando tudo isso aconteceu, quando ele então mata um egípcio, e quando ele foge para a terra de Midian. Nós poderíamos definir a história de Moisés pelos 3 estágios da sua história, da sua idade, aos 40 anos, com 40 anos, até os seus 40 anos no Egito, depois mais 40 anos no deserto de Midian, na terra de Midian, e depois mais 40 anos no deserto com o povo de Israel. Mas eu quero fazer você entender, caminhar neste entendimento com você. O egresso de Moisés do Egito foi uma fuga. Ele precisou sair correndo de lá. Então Moisés, ele cometeu um suicídio, ele é adotado, ele foi rejeitado pelos seus irmãos, e agora ele é perseguido pelo maior imperador da história na época. Para onde vai Moisés? O que Moisés vai fazer? Qual o caminho, qual a saída de Moisés? Aí a gente começa a entender que Deus está no controle de tudo isso. Porque aqui, Gênesis capítulo 2, versículo 15 em diante, até o capítulo 3, versículo 10, nós vamos ter o relato de que ele chega na terra de Midian, e na terra de Midian, ele se depara com mulheres num poço, e acontece que ali Deus faz uma conexão linda, em que ele se casa com uma dessas moças, passa a viver na casa do pai dela, que é um sacerdote daquela terra, e ali ele começa a viver e reconstruir a sua vida, reconstruir a sua história, mas Moisés está carregando no seu coração o pecado do passado, a rejeição do passado, ele está carregando marcas do passado. Quem é Moisés? Onde Moisés está? Sabe, a nossa vida é assim, a nossa história é assim. Moisés faz um egresso, a saída do Egito para Midian, fugindo do seu passado, fugindo da sua história, fugindo das suas marcas, mas tudo isso ele vem carregando, até que um dia ele é encontrado no deserto de Midian. Ele se torna pastor de ovelhas, cuidando das ovelhas do seu sogro, trabalhando para o seu sogro. E ali no deserto de Midian, você conhece a história, acontece que ele está ali apacentando as suas ovelhas, quando uma sarça ardente pega fogo, e a Bíblia diz no Êxodo capítulo 3, que esta sarça não se consumia, e Moisés fica maravilhado. Ele fica maravilhado não porque a sarça está pegando fogo, mas porque ela não se consome. E desta sarça sai uma voz, como que a presença de Deus ali, o chamando: Moisés, Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque onde você está pisando é terra santa. Ali Deus se revela para Moisés. Eu te pergunto, por que Deus não se revelou a Moisés no palácio? Por que Deus não se revelou a Moisés quando ele estava no auge da sua vida, no auge da sua história, quando ele tinha tudo o que ele precisava, quando ele estava no melhor momento da sua vida, digamos que materialmente falando? Tudo ia bem. Mas Deus permitiu que ele fosse rejeitado, Deus permitiu que ele fosse perseguido, Deus permitiu que ele cometesse um suicídio, para que ele fugisse, e ali no deserto, depois de 40 anos, Deus aparecesse a ele.
Perceba que Deus está cuidando da história dele. Perceba que Deus está atraindo ele para a sua presença, e é isso que Deus faz conosco. Porque tantas coisas acontecem na nossa vida, a gente não entende, não compreende, mas Deus está permitindo. E a permissão de Deus faz com que nós, muitas vezes, cheguemos no fundo do poço, justamente para entender que Ele está nos chamando. Deus está nos chamando. E assim foi com Moisés, porque Deus se revelou a Moisés. E a palavra que eu vejo aqui, depois que Deus se revela a Moisés, parece que as coisas fazem sentido e começam a fazer sentido, e Moisés passa a viver em fidelidade com Deus. Ele se converte. Moisés se converte. Moisés tem uma transformação no seu coração, porque ele está diante da revelação de Deus. Então ele começa a ter propósito, a sentido para a sua vida. Deus se revela a ele e fala: Moisés, eu te levanto como um libertador, você vai libertar o meu povo do Egito, porque eu te escolhi. Ah, Senhor, mas eu não sou ninguém, quem sou eu? Não se preocupe, eu estarei com você, eu te capacito, eu vou fazer assim, 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 assim. Deus faz um reboliço na vida de Moisés, transforma ele de dentro para fora, muda as coisas do avesso, abre os olhos espirituais, dá foco para a vida dele agora, ele é outra pessoa, e é isso que acontece conosco, quando a graça de Deus nos encontra, quando Jesus Cristo passa a ser não somente alguém na história, não somente um líder religioso, não somente um mestre, mas ele passa a ser o Senhor da nossa vida, quando Jesus, sim, passa a governar a nossa existência, como o Senhor da nossa vida, sim, é como Moisés, quando recebeu essa revelação, e passou a ter uma missão na sua vida. Ele não é mais alguém perdido, não é mais alguém agora sem sentido, não é mais alguém agora sem rumo e direção. Ele tem agora uma visão de quem ele é, porque o Senhor da história apareceu a ele e disse: Moisés, eu escolhi. E é isso que Deus faz em nossas vidas quando se revela a nós em Jesus Cristo. Nós temos sentido existencial em Jesus, não estamos perdidos. Ele nos dá direção e nos ensina a viver em fidelidade, ou seja, exercer a fé numa conversão genuína e verdadeira. Saiba que antes de amarmos a Deus, Ele nos amou. A fé que nós temos é porque Ele nos encontrou. Deus nos encontrou. Deus veio até nós em Jesus Cristo. E assim acontece com Moisés. Moisés nos ensina que não adianta fugir do seu passado, porque aquilo que ele tentou fazer, aquilo que ele tentou executar com as suas próprias mãos, com a sua própria força, com a sua própria justiça, Deus agora transforma o seu coração, Deus agora o converte, o liberta, o restaura e o faz uma nova pessoa, agora caminhando na confiança e na dependência dEle. Moisés, antes você tentou do seu jeito, agora é do meu jeito. Antes você quis fazer olhando para as coisas que você tinha à sua volta, agora, porque lembra, se você olhar na Bíblia, quando Moisés suicidou aquele egípcio para socorrer o seu irmão, a Bíblia diz que ele olhou para os dois lados para ver se alguém estava vendo. Pois é, se Moisés tivesse olhado para cima ao invés de olhar para os lados, ele não teria cometido aquilo. Parece que Deus agora fala para Moisés: Moisés, antes sem fé, antes perdido, antes desiludido, antes frustrado, antes sem sentido, você olhava para os lados e você não via ninguém, mas agora, quando eu revelei a você a minha presença, quando eu revelei a você a minha glória, mas agora, Moisés, quando eu transformei o seu coração, você olha para mim, e depende de mim. É isso que nós precisamos aprender, não mais viver na força do nosso braço, querer resolver as coisas do nosso jeito, mas viver em fidelidade ao Senhor, ter fé nele, amém, meus irmãos? E esse egresso é o egresso do mundo, nós não saímos do mundo, mas nós deixamos de ser guiados pelas coisas do mundo, para termos visão de Deus e sermos guiados por Deus.
em nome de Jesus, amém? Mas eu vejo uma terceira coisa aqui, o regresso. Embora Moisés recebeu revelação de quem Deus é, embora Moisés teve transformação, embora Moisés se tornou um novo homem, porque Deus se revelou a ele, no meio da caminhada, ele teve alguns regressos, ele teve alguns episódios de voltar às velhas práticas, às tentações. Claro que não temos tempo para observar, mas se você abrir sua Bíblia em Números capítulo 20, do versículo 1 ao 13, você vai ver uma história em que Moisés se depara com, e agora que Moisés já está, digamos que já saíram do Egito, libertou o povo do Egito, e eles estão agora no deserto, caminhando no deserto, rumo à terra de Canaã, a terra prometida de Deus, não é? Mana, leite e mel. Então aqui no deserto, ele está numa escola de Deus, e nesta escola acontece muita coisa, Moisés enfrenta desafios, tentações, provações, e não bastasse isso consigo mesmo para entender a vontade de Deus, a direção de Deus, guiando um povo gigante no meio do deserto, sem saber exatamente para onde ir, sem saber como vai ser o dia de amanhã, dependendo totalmente dos recursos de Deus, do maná que desce do céu, dependendo da água que Deus manda. Imagine o desafio. Será que nós suportaríamos isso? Mas na nossa vida, na nossa jornada, nós encaramos desafios. Um dos desafios de Moisés nesse texto foi que o povo estava murmurando contra Deus, porque no deserto eles estavam com falta de água. E o povo clamava, gritava, reclamava, seria melhor ter morrido no Egito. Moisés, o que você fez com a gente? E o povo passou 40 anos no deserto reclamando. E um desses episódios, Números 20, nos conta que ao reclamar por falta de água, Moisés e Arão, seu irmão, eles vão até Deus em oração, buscar na presença de Deus instrução. E Deus fala: Moisés, vai em tal rocha, fala com a rocha, que vai sair água da rocha e vai alimentar, vai suprir vocês. Moisés está tão tomado de ira por causa da reclamação do povo, Moisés não está aguentando mais o povo reclamando, murmurando, que mesmo em oração, mesmo recebendo orientação de Deus, ouvindo a voz de Deus, Moisés vai até a rocha e com raiva do povo, ele bate na rocha 2 vezes. Vocês querem água? Então vocês vão ter água. Estou parafraseando. A água jorra do mesmo jeito, apesar do pecado, da ira de Moisés, Deus ainda assim sustenta o povo, porque Ele é misericordioso, amém? Mas por causa desse pecado, Moisés recebeu uma consequência que, digamos, lhe pesou o seu destino. Por causa deste ato, desta tentação, deste pecado, Moisés não entrou na terra prometida. Deus determinou: você não vai entrar na terra prometida. Sabe, queridos, muitas vezes na nossa jornada nós sofremos regressos. E ao sofrermos regressos, nós nos deparamos com a nossa fraqueza. Porque nós somos seres humanos. Ninguém que está em Cristo é melhor do que alguém. Ninguém que está em Cristo é imune ao pecado. Ninguém que está em Jesus pode encarar de peito aberto as tentações e dizer: eu aguento. Nós precisamos de socorro, precisamos cuidar do nosso coração. Nós precisamos cuidar, meus irmãos, porque precisamos sondar quem somos, para não errarmos e não cairmos nas nossas fraquezas. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, que não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, que junto com a tentação vos mandará provisão, livramento, de forma que podeis suportar.
Moisés tinha acabado de sair da presença de Deus e se deixou ser levado pela sua natureza pecadora, se deixou ser levado pelo velho homem, por aquele velho Moisés que matou aquele egípcio, pelo Moisés suicida. Suicida, acho que a palavra está errada, né? Eu estou falando suicida o tempo todo, meus irmãos, e ninguém para me corrigir. Oh, meu Deus do céu, eu vou falar que estava no script já, para entender que eu preciso de correção. Moisés precisou de correção. Obrigado, viu, pastor, por me lembrar. Não é suicida, é homicida, né, meu irmão? Obrigado. Essa velha natureza veio à tona novamente. E Moisés teve que lidar com isso. Apesar de ser o libertador, o homem de Deus, chamado por Deus para uma grande obra, é pecador. Tem fraquezas. Precisa da graça, precisa da misericórdia, precisa se conter, precisa ter equilíbrio, precisa ter, como se diz, meu Deus, fruto do Espírito, pastor, me lembra? Domínio próprio. Precisa ter domínio próprio. Moisés não teve, ele cedeu. E quantas vezes a gente faz isso? Saiu. Falei. Se deixei ser levado. Não pode. Precisamos cuidar. Esse regresso pode vir, mas precisa entender que somos fracos, dependentes da graça de Deus. Não acho que uma vez que você se converteu, agora você não corre riscos de voltar às velhas práticas, corre. Você precisa fugir das tentações. Fugir. Dizer não. Agora, qual é o seu grau de fidelidade com Deus? Qual é o seu grau de adoração a Deus, de obediência a Deus para você fazer isso? Moisés tinha saído da presença de Deus em oração. Nós precisamos cuidar, queridos. Mas vamos seguindo. Eu vejo aqui também o progresso. Embora ele teve que se deparar com o seu regresso, algumas vezes, mas ele teve progressos. E assim nós temos na nossa vida também, em Êxodo capítulo 33, versículo 1 a 23, nós temos um relato lindo, em que por uma desobediência também do povo, Deus disse: eu não vou mais caminhar com vocês, eu não vou estar com vocês na entrada da terra prometida, vocês vão sozinhos, eu vou enviar o meu anjo, mas eu não vou com vocês. Deus disse isso. Eu vou resumir para vocês aqui. Moisés praticamente disse: se o Senhor não for comigo, não me faça sair daqui. Se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. A tua presença é tudo o que eu preciso. Moisés teve firmeza, porque ele se firmou no propósito, nas promessas, na presença, na palavra de Deus. O Senhor me chamou, o Senhor me deu uma nova vida, o Senhor me curou, o Senhor me perdoou, o Senhor me restaurou, o Senhor me deu sentido, propósito. Eu quero o Senhor, é tudo que eu preciso, tudo que eu quero. Progresso, progresso. Progresso. É como o apóstolo Paulo que diz: deixando tudo para trás, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Porque em meio às turbulências da vida, às provações, às tentações, às privações, eu quero a presença, eu quero o Senhor comigo. Você tem clamado pela presença de Deus? Você tem chorado pela presença de Deus? Ou você simplesmente tem se deixado levar pelas murmurações, pelos lamentos, pelas angústias? E você se esquece que a presença de Deus é tudo que você tem, é o que te supre, é o que te levanta, é o que te fortalece, é o que te capacita. Você está dependendo de quê? Das suas forças? Elas vão embora. Elas diminuem, elas acabam às vezes. Está esperando ter alegria, ter ânimo, coragem. Aonde você vai buscar isso? É na presença do Pai, é na presença do Senhor. A gente vê a palavra aqui que define, é a firmeza. Firmeza.
Mas por último, meus irmãos, nós vemos o ingresso. Porque Deuteronômio 34 nos relata que Moisés morreu aos 120 anos, mas ele não entrou na terra prometida. Ele passou 40 anos no deserto, guiando o povo, recebendo revelação de Deus, sendo forjado no deserto, sendo tratado no deserto, sabe? Às vezes sendo humilhado, mas ao mesmo tempo sendo restaurado cada dia mais, com seus altos e baixos, com suas perdas e ganhos, aos trancos e barrancos muitas vezes. Moisés não entrou na terra prometida, e muitos acham que Moisés perdeu. Deixa eu dizer uma coisa para você: Moisés não perdeu. Moisés ganhou o prêmio, a maior recompensa que um homem e uma mulher pode receber. Moisés esteve na presença de Deus. A Bíblia diz que Moisés morreu num monte, num lugar em que ninguém sabe onde exatamente, nem aonde foi sepultado, e a Bíblia diz que o próprio Deus o sepultou. Deus teve um carinho com Moisés, Deus teve um cuidado com Moisés, muito especial, como um amigo, como um pai. Moisés não herdou coisas terrenas, Moisés não herdou coisas valiosas nessa vida, Moisés herdou uma recompensa eterna, intimidade com Deus. Ele não só falou com Deus face a face aqui na terra, como ele esteve e está face a face com o Senhor hoje. Essa foi a maior recompensa de Moisés. Sabe, meus queridos, nós vemos aqui então uma palavra que se chama felicidade. Que a felicidade de Moisés não estava nas coisas desta vida. A felicidade de Moisés estava na presença de Deus e na promessa de Deus, o próprio Senhor. O próprio Senhor. Felicidade. Felicidade vai muito além, queridos, da conquista, do sucesso. A felicidade tem a ver com propósito. A felicidade tem a ver com sentido de existência, naquilo que de fato é verdadeiro. Então nós temos a história de Moisés desse jeito: o progresso, o egresso, o regresso, mas o progresso até o seu ingresso na eternidade. Assim somos nós. Nós podemos não ganhar quase nada aqui. Eu disse quase nada. Mas a nossa coroa está garantida na eternidade. Eu tenho convicção disso, meus irmãos. Eu acredito que lá no céu, talvez Paulo se uniu a Moisés, e Paulo pôde ensinar Moisés, falar: Moisés, você de fato combateu o bom combate, você completou a carreira, você guardou a fé. E agora você está desfrutando da coroa da justiça, que estava reservada para você, pela fé. Sabe o que eu vejo aqui? Moisés, no seu pregresso, ele foi um homem fracassado na sua perdição. Mas ao ser encontrado por Deus, ele pôde viver em fidelidade e ter um propósito. E mesmo diante das suas fraquezas, nas provações e tentações, ele pôde se manter firme sim na presença de Deus, buscando e esperando e aguardando a verdadeira recompensa, a premiação, que é a sua verdadeira felicidade, que está além daqui, além da terra prometida, além da terra de Canaã. A premiação, a recompensa, a felicidade de Moisés vai além da terra de Canaã. E aí nós voltamos para Hebreus 11, versículos 26 e 27, quando vemos que Moisés, mesmo desprezado por causa de Cristo, pela fé, como homem de fé, ele contemplava a recompensa, como quem vê aquele que é invisível.
Moisés não esperava o leite e o maná da terra, Moisés esperava a glória e a presença de Deus. Nós estamos nessa jornada da fé e o que nos aguarda? O que queima no nosso coração? Nós queremos as coisas de Deus ou queremos Deus? Nós queremos aquilo que Deus pode nos dar ou queremos Deus? Nós queremos aquilo que Deus pode nos oferecer, fazer por nós, ou queremos Ele? Moisés decidiu a coisa certa. Sabe o que eu aprendo? A nossa jornada na fé termina onde sempre deveria ter começado, na presença de Deus. Fiquemos em pé, meus irmãos. E eu quero terminar com essa reflexão. Permitam-me. Não é uma poesia, não é um poema, eu não sei o que significa isso, mas só sei que me veio e escrevi. E quero compartilhar com você e encerro com essas palavras. Entre erros e acertos, altos e baixos, e perdas e ganhos, vamos seguindo avante, sem nos perder no desencanto, pois o nosso descanso vem do Senhor, que não nos deixa de canto, mas permanece conosco pelo Espírito Santo, nos preparando para aquele grande encontro. Vamos firmar os nossos olhos na presença do Senhor, meus irmãos. Ele cuida de você. Ele está com você no deserto. Nunca te deixou, nunca te desamparou, mas te sustenta, te fortalece, te capacita. Em nome de Jesus, Senhor, ensina-nos a crer e a confiar. Senhor, Moisés teve que aprender com o tempo. E quantas vezes nós queremos as coisas apressadas e não esperamos. O Senhor está nos ensinando muitas vezes no deserto, nos permitindo passar por situações, Senhor. Eu sou quem já aprendeu muitas coisas, Senhor, e sei que o Senhor está me ensinando algo ainda hoje. Pai, nos ensina a confiar no Senhor, mas livra o nosso coração e os nossos olhos, Pai, de estarem focados nas coisas deste mundo, desta vida, Senhor, porque nós nos perdemos tão fácil com as coisas dessa vida, meu Deus. Ah, Senhor, quantos que acham que o dinheiro compra felicidade? Não, Senhor, abre os nossos olhos para entendermos que aquilo que nos enche por dentro, que nos preenche, Senhor, e nos move verdadeiramente com propósito e sentido, é a Tua presença que vai além das coisas terrenas, Senhor. Abra os nossos olhos, ó Deus. Nós clamamos como Moisés, não nos faça sair daqui se a Tua presença não for conosco. Ah, Senhor, mas que sejamos também como Ele, sim, assim como também os seus apóstolos e tantos nessa história, assim como hoje aqui, irmãos e irmãs, Senhor, estão com seus olhos fitos no autor e consumador da fé, e não estão sendo levados pelas paixões, pelos desejos, pelas coisas desta vida, mas estão olhando além disso tudo, estão enxergando além disso tudo, Senhor. Nos ajuda, Pai, nos dê essa fé verdadeira, nos dê esta fé genuína, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, eu quero convidar os intercessores à frente. Nós vamos ter um tempo de oração enquanto cantarmos essa canção. E se você está na campanha, seja qual semana for, eu te convido a vir à frente para receber oração. Mas também, se você precisa de um milagre, você precisa de um amparo, você que deseja receber oração por qualquer motivo for, vem à frente. Nossos irmãos são intercessores, estão na presença de Deus, estão buscando a Deus e querem te ombrear em oração e querem te ajudar nisso. Vem à frente, tá bom? Não perca a oportunidade. E se esta palavra falou ao seu coração, e se você deseja e entende que tem que tomar uma posição diante de Deus na sua jornada da fé, não perca tempo. Vem à frente, nós queremos orar por você no nome de Jesus.
mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu, Deus. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei, eu não me cansarei. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença.
que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Senhor, te louvamos, te engrandecemos o teu nome, Senhor. Cada vida que no teu altar tem colocado seus corações, temos certeza, Pai, que jamais será em vão a nossa oração, pois temos orado no nome de Jesus. E a nossa oração não é que o Senhor venha se converter à nossa vontade, mas sim que o nosso coração se converta à tua vontade. Pai, nós temos desafios em nossa jornada de fé, mas cremos que o Senhor vai nos conduzir, vai nos sustentar em todo o tempo. Haja o que houver, Pai, nessa jornada, o Senhor certamente nos sustentará, pois aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la até o fim. Essa é a certeza, meu Senhor, que a tua graça continuará nos sustentando. Continue guardando, Senhor, a vida do meu irmão, da minha irmã, sustentando com ânimo, com alegria. Que a tua presença, Pai, continue sobre essa casa, sobre essa família, sobre as suas necessidades, ó Deus, tanto aquelas vidas que vieram na tua presença em oração, seja através dessa campanha de oração, como também, ó Deus, por intermédio de um apelo à tua palavra. Nós cremos que o Senhor tocou vidas nessa noite, fortaleceu a fé, nos preparou para enfrentarmos tudo que a vida nos reserva, Senhor, nessa jornada. A certeza que o Senhor é por nós, e quem será contra nós? Despede-nos, ó Pai, em segurança, Senhor, para os nossos lares. Despede-nos, ó Pai, sob a tua proteção. Guarda-nos, proteja-nos, livra-nos, Senhor, de todo mal. Que a tua bênção continue sobre o teu povo. Que a tua bênção, Pai, continue sendo derramada sobre cada um de nós. Nós abençoamos e declaramos abençoados, direcionados pelo Espírito Santo. Que assim seja hoje e assim seja todos os dias, até que Ele venha, até que o Senhor venha. Amém, meus irmãos? Louve o Senhor, uma salva de palmas, glorifica o nome de Jesus. Vamos na paz, vamos na bênção. Que Deus te guarde e te abençoe, queridos. A sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. O meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. O meu coração queimou até que descobriu que um dia